se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém. Então lhe apareceu um anjo do céu que confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos irmãos, Igreja do Senhor, amigos que nos ouvem, que nos escutam, que nos assistem nesse momento, o texto que tomamos por base nessa noite é um texto conhecido e familiar entre nós, porque falamos de um dos acontecimentos. A morte de Jesus na cruz foi um evento que marcou para sempre a história. A crucificação de Jesus marcou e ainda tem marcado as nossas vidas. Pois bem, Jesus agora está na última, antes de Jesus ir ao monte do Getsêmani, Monte das Oliveiras, Jesus agora ele está com seus discípulos na última ceia. E Jesus ele vai assentar com os 12. E ali ele vai dizer palavras, proferir palavra àqueles moços que vão deixar o coração daqueles homens entristecido ou até mesmo ansioso. Mas vamos voltar um pouco antes, no livro de Mateus, aonde o anjo do Senhor aparece a Maria. Maria está arrumando agora as suas trouxinhas na sua casa, e o anjo chega até ela e diz: Salve, agraciada. Ela assusta porque não é de costume, não é costumeiro, e nenhum judeu cumprimenta daquela forma. E ela vai virar e vai ver aquele clarão, aquela luz, e vai perguntar: Quem és tu? Ele vai dizer: Eu sou o anjo do Senhor que veio aqui a essa noite, que veio aqui te dizer que de ti, mulher, sairá um que pisarás as serpentes e os escorpiões, que de ti sairá um que será chamado o Rei da Glória, o Deus de Israel, o Yeshua HaMashiach. E naquele momento ela fica desesperada porque ela não sabe o que fazer. E o anjo do Senhor vai dizer: mulher, não se preocupe, porque Deus é contigo. Pois bem, a história vai passar e vamos ver o nascimento de Jesus em um estado perseguido. Jesus agora é perseguido, Jesus agora é procurado para que as pessoas o matassem. Mas o ministério de Jesus, ele segue avante, ele cumpre aquilo que ele foi chamado, para que se fosse cumprido pelo profeta Isaías: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e esse será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, o Deus Emanuel. Jesus agora ele faz os seus milagres, passa na terra, ele cumpre aquilo que Deus Pai falasse para ele o que fizesse e o que foi prometido. Jesus no seu ministério agora cura pessoas, faz cego enxergar, paralítico andar, mudo gritar. Quem estava morto, agora Jesus com apenas um grito: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que estava há 4 dias morto, Jesus chama aquele homem, ele sai daquela tumba, chamando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. Jesus agora ele chega nos lugares e transforma a água em vinho. Jesus faz acontecer milagres naquele lugar. E agora ele está na sua última ceia, como de costume. Os discípulos vão ver que eles estão
que Jesus está cabisbaixo, Jesus está sorumbático, está pensativo. Os discípulos veem que não é normal o mestre estar daquele jeito. Sempre quando eles vêm da comitiva de evangelismo, de curas, eventos maravilhosos que Jesus fazia, Jesus chegava, sentava à mesa e adorava, cantava hinos. Só que nesse dia os discípulos vão ver que Jesus ele está pensativo. Alguma coisa está acontecendo. Porque Jesus, sendo metade homem, metade Deus, como homem, ele sofria agonia. Como Deus, ele via além daquele momento. Jesus estava sentado como homem, estava vendo os discípulos olhando, cantando, glorificando. Quem sabe um olhava para o outro e dizia: olha Pedro, você viu o que Jesus fez? Ele fez o mar, ele fez o cego enxergar. Quem sabe o outro ia dizer: não, eu vi foi coisas melhores. Eu vi ele chamar um homem que estava morto há 4 dias a vida. E o outro vai gritar: não, eu estava em um lugar aonde Jesus chegou, parou a multidão e o filho daquela viúva se levantou. Jesus estava vendo aquilo como homem, sentia como homem, mas como Deus, ele estava vendo a morte. Ele sabia que depois daquela ceia, depois daquela refeição, daquela reunião, a morte o esperava. E se tem uma coisa que Deus privou o ser humano, é saber quando vai morrer. Nós não sabemos quando vamos morrer, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Jesus ele sabia. Então aquilo trazia uma agonia, porque ele sabia que uma cruz pesada o esperava. Jesus parte o pão. Os discípulos veem que tem algo errado naquele momento. E um deles vai perguntar: mestre, o que acontece? Por que está triste? E ele vai dizer: um entre vós vai me trair. Os discípulos agora, o pão desce sem gosto. Quem está comendo cospe porque assusta, o coração desespera, porque Jesus está dizendo: alguém entre vós vai me trair. E um olha para o outro e pergunta: quem? Quem é? Quem vai ser? E Jesus ele não aguenta, ele vai dizer: aquele que eu der um pedaço de pão, esse vai me trair. Agora eu pergunto, senhoras e senhores, se você está à mesa, Isaías, e Jesus diz: aquele que eu der um pedaço de pão, esse vai me trair. Será que você estenderia a mão para aceitar esse pão? Será que estenderíamos a mão e dissesse: Senhor, me dá esse pão? Não, ninguém estenderia a mão. Mas um estendeu a mão, Judas. Judas estende a mão. E o que será que estava acontecendo com Judas naquele momento, que ele não presta atenção no que Jesus está dizendo? Jesus solta uma revelação, ele não entende. Quando Jesus parte o pão, ele estende a mão e pega. Judas estava ali de corpo, mas a sua mente, missionário Wellington, estava como que ele ia entregar o mestre, como que ele ia, o que ele iria fazer com o dinheiro que recebesse. Judas pega o pão. Eu imagino os outros discípulos agora, os 11, querendo açoitá-lo, brigar ou bater, porque ele seria o pivô, ou foi o pivô do evento mais importante que aconteceu na terra: a crucificação, a morte de Jesus e a ressurreição do nosso Deus.
E agora Jesus chama os discípulos para irem orar. Jesus ora, Ele pede para os seus discípulos orarem. E a Bíblia vai dizer que eles oram, mas Jesus quer mais oração. Jesus quer mais oração. Jesus está agoniado, Jesus está precisando de uma palavra, ou está Jesus precisa agora de que os discípulos reunissem e oravam. Mas os discípulos não sabiam oração a não ser a do Pai Nosso. A Bíblia vai dizer que um dia os discípulos chegam até Jesus e perguntam: Senhor, por que os discípulos de João oram e nós não oramos? E Jesus vai dizer para ele: enquanto eu estiver com vocês, enquanto eu andar do seu lado, eu sou a oração. E Jesus então ensina a oração para aqueles moços, o Pai Nosso. E a única oração que eles sabiam fazer naquele momento de agonia, nos montes de Getsêmani, era o Pai Nosso. E oravam o Pai Nosso, oravam o Pai Nosso. Mas Jesus queria algo. Então a Bíblia fala que saindo Jesus foi como de costume orar. Jesus agora ele entra, dobra o seu joelho, clama a Deus Pai, chora, porque ele sabia do que ele iria passar, o que ele iria sofrer. Jesus sabia muito bem e tudo que iria acontecer. Enquanto ele está orando, ele dobra o seu joelho, e ele vai dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus ele estava ali naquela agonia, ele sabia do que iria acontecer. E quando ele acaba de orar, ele vai como ovelha muda aquele monte. Ele entra mato adentro naquela escuridão, cabisbaixo, triste, sorumbático, agoniado. Mas a Bíblia diz que quando ele sai daquele lugar, ele sai como um cordeiro, como um leão da tribo de Judá. Ele entra como um cordeiro mudo indo ao matadouro. Mas a Bíblia vai dizer que ele sai como um leão da tribo de Judá. O que eu aprendo aqui, como eu já tenho dito, a nossa oração ela tem poder. A nossa oração ela consegue mover montanhas, trazer o impossível a ser possível. Jesus ele não vai para a briga, Jesus ele não vai para a luta, Jesus ele vai para o monte orar. E quando ele sai daquele monte, ele volta mais forte do que ele entrou. Quem sabe você que está assistindo nesse momento, você que está ao alcance da minha voz, a nós que estamos aqui dentro, Jesus está dizendo aqui: a oração ela tem poder, a oração ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Jesus ele está aqui, Jesus visita a sua casa nesse momento, você que assiste, você que vai assistir. Jesus sabia o que iria acontecer. E quando ele sai, os soldados eles chegam. O
tropel da multidão, o galope dos soldados, assusta os discípulos. Eles dizem que veio buscar Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus disse, quando os soldados perguntam quem é Jesus, ele responde: sou eu, estou aqui. Os soldados todos caem, todos se ajoelham. Pedro vai lá. Pedro agora já fugiu. Judas vai dar um beijo no rosto do homem, pega uma corda e sobe. Mas antes disso, Jesus chama ele. A Bíblia vai dizer que Jesus chama ele e fala para ele: Judas, você é meu amigo. Você é meu amigo. O nosso inimigo, ele tem que ser o nosso amigo. A Bíblia fala no livro de Jó que quando Jó orou para os seus amigos, tudo o que ele não tinha, Deus restituiu. Se nós orássemos para os nossos inimigos, então os soldados pegam Jesus, leva ele a um julgamento de madrugada. Não se julga ninguém de noite pela madrugada. Colocam Jesus em uma madeira, amarra suas mãos, e os soldados agora batem, os soldados chicoteiam com um chicote de nome de Azorrague, 7 tiras de couros, e na ponta dessas tiras, ossos, pedaços de ferro, que aonde pegasse arrancaria a pele, aonde pegasse no corpo do mestre sairia pedaços de pele, se pegasse no rosto sairia pedaço do seu rosto. Mas Jesus sofreu isso tudo por mim e por você. Os soldados batiam, e quanto mais batiam, mais dilaceravam o corpo de Jesus. O que eu via na multidão era choro, urro de dor. Deixaram Jesus ali açoitado aquela noite, e pelo amanhecer levam Jesus ao julgamento, aonde coloca Jesus junto com aquele moço Barrabás. E aquele homem pergunta: Jesus ou Barrabás? E a multidão eufórica vai gritar com toda a sua força: crucifica-lo, Jesus, solte Barrabás. Oh, recandararás, urinanamam, turerararasai. A Bíblia vai dizer que Jesus ele chora quando ele olha para Israel, para Jerusalém, porque no domingo Jesus entra montado num jumentinho pela cidade, e as pessoas gritam: Jesus, hosana nas alturas, o Mestre, o Salvador. As pessoas aclamam Jesus no domingo, exaltam o nome dele. Na sexta-feira, as mesmas pessoas, pastor Frank, que adoram ele, é os mesmos que diz: crucifica-lo. Oh, é por isso que Jesus chora. Olhar para aquele ele então é julgado, é colocado um pedaço de madeira sobre os seus braços, sobre as suas costas, e ele passa pelaquela via sacra, via dolorosa,
caminho do Gólgota, Morro da Caveira. E naquela multidão, os soldados batem, cospem. Enquanto ele vai com aquela cruz pesada, alguns dos soldados estão preparando com as suas próprias mãos aquela coroa de espinhos. E ele vai a caminho da morte. E as pessoas dizem: crucifica-lo, Jesus, mata esse homem. Isaías 53 em diante vai nos dizer que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cada passo que Jesus dava, uma gota, uma poça de sangue estava se caindo no chão. E mesmo sendo açoitado, mesmo com o sangue caindo, as pessoas que julgavam, as pessoas que batiam, quando pisavam naquele sangue, era curada de toda a sua enfermidade, era curada de toda a sua moléstia, porque ele mesmo diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Às vezes você não entende nessa noite o que está acontecendo. O país está no colapso na saúde, ninguém sabe mais o que fazer, todos estão desesperados, mas a palavra do Senhor nos diz: ai daquele que zombar de um Deus Todo-Poderoso. Zombar de um Deus não pode nunca. Você pode zombar da igreja, você pode zombar do irmão, mas zombar daquele que é todo poderoso, ninguém se zomba. Ninguém sabe o que fazer. Presbítero João Batista, as portas das igrejas estão sendo fechadas, os crentes estão sendo acuados porque não tem mais para onde correr. E um olha para o outro: e agora o que vamos fazer? Será que é o fim? Mas naquela via sacra, Jesus sabia tudo o que estava e iria acontecer. Zombaram do nosso Deus, zombaram da santidade do nosso Deus. Uma geração que não conhece os princípios de Deus, uma geração que quebra os princípios daquilo que nossos pais na fé nos ensinaram. Pessoas que não sabem o que é servir a Deus, chega na igreja, já quer fazer tudo o que pode. Zombaram do nosso Deus. Jesus agora vai, aquela coroa de espinho, os soldados batem, o sangue cai, ele sobe agora aquele morro. Eu encerro por aqui. Colocam Jesus naquela cruz, uma que não era para ele. A cruz era maior. Quando pregaram um de suas mãos deu certo, mas quando foi pregar a outra, teve que arrancar, teve que puxar o braço de Jesus, porque não era para ele. Oh, aleluia. Agora tente voltar e lembrar aquele cravo naquela mão, aquela coroa de espinho que colocaram sobre a cabeça do nosso mestre, que perfurava. Oh, aleluia. Agora coloca ele naquela cruz e levantam. E um dos soldados, para ver se o homem está morto, vai pegar uma lança, e essa lança transpassa o corpo do mestre. Oh, aleluia. Jesus na cruz, a morte pensou que iam matá-lo. A morte até tentou, mas não conseguiu. A morte até tentou, mas não deu para ela. As pessoas tentou, mas não deu. E Jesus vai dizer: Pai, está consumado. E a Bíblia diz que houve um silêncio. O véu do
templo se rasgou. Jesus agora está ali há 3 dias. Agora sua mãe e outras mulheres vão pegar Jesus, junto com José da Arimateia, homem rico, vai levá-lo ao seu sepulcro. Colocam Jesus naquele lugar, deixam Jesus ali. E agora pela madrugada, depois de 3 dias, Maria chama as outras mulheres, José de Arimateia, e vão pela madrugada e vão confabulando entre si: como vamos atravessar o sepulcro, como vamos arrancar aquela pedra. Primeiro existiam ali soldados que guardavam o corpo de Jesus, e a pedra era pesada, não tinha como se mover. E pelo caminho iria pensando: como vamos fazer, o que é que temos que fazer? Levamos óleos, perfumes para limpar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ela chega àquele lugar, elas vão ver que a pedra não está mais no lugar que tampa a porta de entrada. A pedra está do lado de fora, ela está em outro lugar. E elas perguntam: roubaram o corpo do nosso mestre? Ela pergunta o hortaleiro: roubaram o corpo do nosso mestre? Roubaram o corpo de Jesus Cristo? E ele vai dizer: mulher, mulher, porque procura entre os mortos aquele que vivo está. Eu vou melhorar a sentença para você dar glória aí na sua casa e deixar de ser frouxo. Jesus está dizendo: mulher, porque procura entre os mortos aquele que vivo está. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Jesus passou o que tinha de passar, passou tudo que aquilo, e hoje ele está sentado no trono junto com o Pai. E a qualquer momento ele vai buscar a sua igreja. A qualquer momento ele vai buscar a sua igreja. Ele ressuscitou. Vou louvar um hino, Diácono Júnior. Louva um hino, porque ele vive. Eu encerro por aqui. E você que está na sua casa agora, se você puder fechar os seus olhos, seu olho, pegar na mão. Você na sua casa, você pode pegar na mão de alguém que está do seu lado. Se você me assiste nesse momento ou vai assistir, foi por mim, foi por você. Aleluias. Não foi por mais ninguém, foi por mim e por você. Glória a Jesus. Parece que eu vejo agora, Diácono Júnior, aquelas mulheres chegando ao sepulcro. Aleluia. E vão ver que a pedra não está mais ali. E elas perguntam: hortaleiro, roubaram o corpo do nosso mestre. Ele não está mais ali. E ele vai dizer: mulher, porque procura aquele que está vivo entre os mortos. Ele ressuscitou. Glória a Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. ele ressuscitou. Deus enviou seu filho amado,
pra perdoar-me, pra me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora. Ó Deus, visita, Pai, os teus filhos nessa noite. Amor, Ó Pai, o Senhor está vivo e reina para todo sempre. Enfrentarei. Santo é o Senhor, Deus. Sem medo então terei vitória, irei pra glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus fez neste culto, nesta noite. Por você que está na sua casa, por você que adorou a Deus conosco, por todos os comentários durante essa live. Eu louvo a Deus por sua vida, por todos aqueles que estiveram conosco e ainda que aqueles que não vão assistir. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu quero dizer que terça-feira nós estaremos aqui fazendo um culto de ensinamento na terça-feira. Quinta-feira eu quero pedir à banda que nós podemos marcar aqui 7h30 na terça-feira, para que nós possamos aqui fazer um trabalho de louvor, adoração e também palavra na noite de quinta-feira. E domingo, eu não sei se já estaremos liberados. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar a Deus.
E eu peço aos irmãos que ore por nós, ore por minha vida. Estou vivendo uma grande batalha, mas aqui estou porque eu vivo para adorar o meu Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Oremos a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, em mais um culto de louvor e adoração nesta noite. Louvamos a Ti porque o Senhor se fez presente por todas as pessoas, meu Deus, que estão assistindo em casa, por todos aqueles que precisam de uma cura, estão vivendo uma situação difícil. Meu Senhor, entra com providência em toda a situação ao qual nós estamos vivendo, porque a nossa vida, a minha vida, meu Senhor, está em Tuas mãos, porque eu tenho vivido uma vida para Te adorar, meu Pai querido. Por isso, meu Senhor, continue conosco, despeça os Teus filhos na cobertura do Teu sangue, leva-nos em paz para nossas casas, abençoa aqueles que já estão em casa, meu Pai querido, aqueles que ainda vão assistir essa transmissão. Meu Senhor, muito obrigado. Eu louvo a Ti por essa banda, pelo grupo de louvor, por todos que aqui contribuíram, meu Pai querido, nesta noite, para que este culto chegasse em cada casa, em cada lar nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor inefável de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe para mais uma semana de batalhas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua audiência nesta noite.